Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 40. Tema: Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 3. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Versículo 4. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Versículo 5. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Versículo 6. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Versículo 8. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Versículo 9. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Versículo 10. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Versículo 11. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Versículo 12. Farás também chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Versículo 13. E vestirás Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Versículo 14. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. Versículo 15. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Versículo 16. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Tema: o tabernáculo é levantado. Versículo 17. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Versículo 18. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. Versículo 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 20. Tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Versículo 21. E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Versículo 23. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 24. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Versículo 25. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor,
como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 26. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Versículo 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 28. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. Versículo 29. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Versículo 31. E Moisés, e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Versículo 32. Quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Tema: a nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Versículo 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O versículo 38 é o último do capítulo 40 de Êxodo. Assim encerramos o livro de Êxodo. Nos próximos vídeos entraremos no livro de Levíticos. Não deixe assistir e aprenda a palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.